nesses pulmões. Vamos, oh meu Senhor, em teu coração. Não tem vergonha dessa canção, pois sei que amor é por nesses pulmões. Vamos, oh meu Senhor, em meu coração. Não tem vergonha dessa canção, pois sei que amor é por nesses pulmões. Vamos, oh meu Senhor, em meu coração. Não tem vergonha dessa canção, pois sei que amor é por nesses pulmões. Vamos, oh meu Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Vamos estar ensinando eles, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sim, assim alguém, mas não tenho nada a ver. Coração cantando, aleluia, Eu sei que muitos aqui passaram por alguma coisa. Eu acho que uma é muito pouco comparado às provas, às lutas, às incertezas, às inseguranças, os medos, às vezes chorar sozinho, se preocupar sozinho. Mas nós temos um Deus que Ele faz além do impossível. Nós iremos declarar isso nessa noite. Nós cremos que o ano de 2026 está preparado para que o Senhor vá avante. Não aquilo que a gente quer, deseja, mas para que o Senhor preparou para nós. Não importa a dificuldade, não importa o momento, não importa a situação, nós iremos nadar, nós iremos avançar, nós iremos progredir, nós iremos ir além com o Senhor. Diga isso. Que um Deus do impossível, creio que tu podes fazer. Digo não viverei pelo que vejo. Posso ir além com o seu poder. Diga eu creio. Eu creio, Deus,
diante das nossas vidas. Ele há de fazer muito mais do que temos pedido, do que temos pensado para o ano de 2026. Mas enquanto Ele trabalha por nós precisamos fazer a nossa parte, que é gastar a nossa vida para em prol do reino de Deus. Nós estamos preparando o caminho para vidas que ainda não conhecem o nome de Jesus. Hoje eu tenho certeza que nas praias estão pessoas, milhares de pessoas, colocando barquinhos, colocando palmas, e nós estamos aqui rendendo gratidão, rendendo honras, rendendo glórias ao Rei dos Reis, aquele que nos deu fôlego de vida, aquele que nos sustenta, aquele que nos renova. Então nós devemos a Ele a nossa gratidão, e como gratidão nós devemos obedecer ao Senhor, em obediência ao Senhor nós devemos propagar o nome de Cristo, devemos preparar o caminho, endireitando as veredas e anunciando o nome do Senhor até que Ele venha. Então adore com o teu coração, adore com o teu espírito, porque a Ele a honra, a glória e o poder. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que me importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza. Você caminha, então declare. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, tendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Porque importa que cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, tendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias por Ele que eu estou gastando a minha vida, tendo tudo por amor e com alegria. Todos os dias e Ele virá, soberano em poder virá. E o governo está nele, não entrar. Consigo a sua remoeda,
Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória e o domínio para sempre. Amém. Você é grato ao Senhor? Então você pode melhorar essas palmas. Então aplauda o mais forte que você puder ao Senhor dos Senhores, ao dono da sua vida, ao dono deste lugar. Com o coração grato ainda, poder se sentar. Com o coração grato ainda, nós iremos para um momento de gratidão ao Senhor. Nós teremos 3 testemunhos de gratidão por aquilo que o Senhor fez para nossas vidas no ano de 2025. O testemunho, ele fortalece, ele fortifica a nossa fé. E nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito para as nossas vidas quando nós testemunhamos. Então eu queria chamar aqui a Bianca. Ela vai ser a primeira a testemunhar sobre o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Boa noite, Pai. Quando a pastora falou comigo para poder ser uma das pessoas, né, para testemunhar, aí ela disse: você tem 5 minutos. Eu disse: pastora, vai ser 5 minutos chorando. Aí ela viu. Ela disse: é um sim ou não? Eu falei assim: nem sei. Mas vamos lá. Eu quero deixar uma palavra que fica lá em Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu creio que não somente eu, mas cada um aqui tem uma história, né, nesse ano de luta, de superação, de situações adversas, e com a minha família não é diferente. Muitas coisas vieram para nos desanimar nesse ano de 2025. E não somente 2025, né? É uma luta que às vezes a gente está carregando já tem uns 13, 14 anos em relação à minha casa. São poucas as pessoas que sabem da nossa história, mas nesse ano, depois de quase 2 anos, a gente lutando para conseguir um lugar, Deus nos presenteou agora no final do ano, né? Em dezembro, dia 13, e a gente conseguiu se mudar no Mirage, né? Próprio. Não que a gente não morasse em um lugar próprio, a gente morava em um lugar próprio também, mas Deus fez esse mover. E aqui nesse versículo que fala sobre a gente não andar ansioso, eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa. E Deus trabalhou comigo durante esses 2 anos, justamente para poder eu não ficar tão ansiosa. Porque se eu até brinco no meu trabalho, porque a empresa onde eu trabalho foi comprada por outra, e a gente está passando também por muitos problemas lá. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Bianca, como é que você agora, entrando numa dívida de um apartamento, você desfaz isso? E eu falei assim: se Deus me abriu essa porta, Ele não vai deixar que dê errado. Se for para ser, isso vai até o final. Isso começou em maio e agora no dia 13 a gente se mudou. E eu dou esse testemunho para as pessoas, porque às vezes a gente pensa os nossos olhos humanos
contrato em abril e a minha empresa, a partir de janeiro, não sei nem se eu vou voltar empregado ou não. E eu falei assim, mas Deus ele vai suprir. De alguma forma, Deus vai estar abrindo portas onde eu nem vejo. Então, fica um testemunho para vocês, né? Porque muitas vezes a gente anda ansioso e Deus tem trabalhado. E às vezes a Esther fica ansiosa e eu falo assim para ela. Eu falei, calma, que Deus vai abrir a porta certa, na hora certa. Demorei aí quase uns 13, 14 anos ou 15, sei lá, uma luta na minha casa onde eu morava com a minha irmã. E hoje Deus me deu essa vitória para mim e para meus filhos. Onde a gente, o Felipe sabe disso, né? Do ano passado para cá, a gente não podia nem, mesmo antes das gatinhas, a gente nem podia abrir uma janela. A gente poderia nem fazer um barulho. Porque se fizesse um barulho de uma oração, de um louvor, ela tocando, o que fosse, me incomodava. Então é uma gratidão que eu tenho. Sei que as lutas em 2026 podem vir, né? Elas virão, as dificuldades, mas eu sou grata a Deus por tudo que me fez. Até mesmo pelas provações. Porque a Bíblia nos ensina que através das provações a gente ganha experiência. Né? A gente amadurece. E com isso a gente também pode abençoar outras vidas. Tá bom? Então fica aqui esse meu testemunho. E não chorei. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, um testemunho que eu tenho para compartilhar com os irmãos, que alguns já sabem, né? Foi referente à minha saúde, que eu comecei a fazer lá os exames, enfim. Mas tudo ficou pelo CIGEP. Agora que há pouco tempo que eu fiz um plano de saúde, enfim. Mas até então dependia do SUS para tudo. E eu estava com muita dor nas pernas, elas estavam muito inchadas, porque eu toda até bengala, muito engraçada, dando rosto de bengala, falei, assim, olha, tudo me olhando, menino, mas enfim, deu tudo certo. Só que o que acontece? Eu fui primeiramente no posto em junho, marcou a médica para agosto, a médica essa que até hoje eu não vi pelo posto, porque está marcando, é por isso que eu fiz no particular, mas nisso eu consegui ir na UPA, enfim, e consegui fazer os exames, assim, os pedidos dos exames. Só que aí caiu pelo CIGEP. Aí o pessoal, não, daqui a um ano você faz, daqui a um ano, gente, eu pedi, vou fazer agora. Aí eu tenho um grupo de oração, Deus também tem me abençoado com pessoas, com mulheres maravilhosas, tanto aqui da igreja, tanto dos grupos juntas, então foi fortalecendo a minha fé. E menos de um mês eu consegui fazer, sair do CIGEP. Aí fiz os doppers em lugares até excelentes, né? É o hospital de referência aqui do Rio de Janeiro, no caso, e deu tudo certo. Só que aí para consultar com a médica eu tive que fazer o plano mesmo. E foi tudo à mão do Senhor. E eu deixo para a meditação dos irmãos o Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e não tendo engolido vivos, com a sua ira se acendeu contra nós. E repito a primeira parte, né? Se não fosse a poderosa mão do Senhor, tanto na minha vida, tanto na vida de todos nós, o que seríamos de nós nesse ano de 2025, né? Então eu glorifico a Deus e tenho certeza que grandes coisas ainda irão acontecer, não só na minha vida, mas na vida dos irmãos. Agradeço a minha oportunidade. Trouxe meu testemunho comigo. Eu sei que esse testemunho é um testemunho de gratidão, tanto meu, quanto do pastor Tadeu, da minha mãe, do meu pai. Todos têm acompanhado desde o nascimento da Ana Luísa, sabem que ela passou por algumas cirurgias cardíacas e que ficou um tempo na UTI neonatal. E esse período da cirurgia, da UTI neonatal, atrasou um pouco o desenvolvimento da Ana Luísa. E ela não, ao longo dos meses foram se passando, e ela não foi
atingindo os marcos de desenvolvimento de todas as crianças. Claro que cada criança tem o seu tempo, tem o seu jeitinho, mas nós fomos percebendo que o atraso estava além das expectativas. A médica dizia que em algum momento iria normalizar, ela iria recuperar o atraso perdido. E a gente foi vendo o tempo passar e nada acontecia. Até que eu falei, doutora, me dá um encaminhamento para o neuro, porque está além do normal. Nós levamos ela no neurologista e a neurologista volta um pouquinho. E nós pedimos também a pediatra um encaminhamento para fisioterapia, porque fisioterapia a criança ela não vai sem indicação médica. Peraí. Nem posso reclamar. E aí ela começou as terapias em dezembro de 2024. Em dezembro de 2025, pode puxar aqui comigo. E você aproveita e fica aqui do meu lado. Fica aqui. E você vai lá. E aí ela começou a fazer terapia motora, terapia respiratória e terapia ocupacional. Os meses foram se passando e a gente não via muita evolução. Sabe como é a ansiedade do ser humano, né? E com muita oração da família, com muita oração ao Senhor, nós levamos ela ao neurologista. O neurologista ele sinalizou que morfologicamente o cérebro da Ana Luísa é normal, porém tem uma imaturidade. E essa imaturidade era o que estava causando os atrasos cognitivos. Mas isso é só um diagnóstico médico. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele faz além daquilo que nós possamos ousar orar ou pedir. Ele supera todas as expectativas médicas, Ele supera todas as expectativas humanas. Então, o diagnóstico da Ana Luísa foi dado pelo homem, mas o diagnóstico de Deus ainda não foi fechado. E agora tem uns 3 meses que ela começou a andar segurando nas coisas. Tem um mês que as terapeutas já até tinham desistido de ensiná-la a engatinhar. A Ana Luísa ela já está engatinhando, ela já está ficando de pé sozinha no berço, ela já circunda o berço todo. E eu creio para a glória do Senhor que no ano de 2026, e eu já quero agradecer aqui ao Senhor, Ana Luísa adentrará aquelas portas caminhando sozinha. E no próximo ano de 2026, o testemunho vai ser com a Ana Luísa correndo, não tentando pegar o microfone, mas ela sairá correndo em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus pode fazer além daquilo que você tem pedido. Não permita que o que o médico disse, o que o homem determinou, seja validado sobre a vida do teu filho ou da tua filha, do teu esposo. Não fique com o diagnóstico médico. Quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. Então não perca a sua fé, não perca a sua expectativa. Não olhe para aquilo que você está vendo, mas olhe para o consumador da sua fé, porque Ele há de realizar, Ele há de surpreender. E nada daquilo que os seus olhos estão vendo pelas circunstâncias será decretado, mas aquilo que os céus decretou sobre a sua casa e sobre a sua vida é o que vai se cumprir em nome de Jesus. Então eu te convido a nesse momento você orar com a Janelisa Ocilene, agradecendo, não pelo que Ele fez no ano de 2025 apenas, mas por aquilo que Ele fará e te surpreenderá no ano de 2026. O último jejum do ano, o tema do jejum foi vivendo como se já tivesse recebido. E eu te impulsiono a caminhar o ano de 2026 com posicionamento, com a postura de quem já recebeu todas as bênçãos e todas as promessas do Senhor cumpridas na sua vida. Porque o nosso posicionamento, ele muda a atmosfera, ele traz para a concretização daquilo que o Senhor sonhou e projetou para a sua vida. Amém? Então eu te convido a você ficar de pé. Eu sei que muitos têm impossibilidades por conta da idade, cansado, mas hoje é um culto de gratidão. Hoje é um culto de consagração para o próximo ano. Então não deixe o seu cansaço
posso limitar a sua adoração, sua gratidão, sua oração. Dê o seu melhor para Jesus. Eu sei que está calor, eu sei que você poderia estar em outro lugar, mas você fez a melhor escolha de estar na casa do Pai. Então honre ao Senhor e adore com a sua oração, com o seu coração, com o seu espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, obrigada porque muitos poderiam estar aqui agradecendo, Senhor, mas não está mais entre nós aqui nesse mundo. Obrigada porque o Senhor nos mantém aqui ainda, Senhor. O seu propósito ainda é firme para com cada um de nós. Nós queremos te louvar pelas bênçãos materiais, Senhor, mas temos a certeza que bênçãos espirituais foram muito mais do que as materiais. Obrigada porque o Senhor caminhou ao nosso lado. Obrigada porque o Senhor levantou os nossos braços. Obrigada porque o Senhor nos sustentou. Obrigada porque o Senhor foi a nossa força durante esse ano de 2025. Obrigada porque o Senhor nos ajudou quando enfrentamos aqueles desafios, ó Deus. Não nos deixou olhar para trás, não nos deixou paralisar, não está nos ajudando a seguir em frente, Senhor. Está descortinando o ano de 2026 diante de nós. Senhor, dá-nos a tua graça, dá-nos a tua força para que possamos vencer também. E ao fim dele, Senhor, estarmos aqui novamente te agradecendo. Obrigada pela nossa igreja, obrigada pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, de cada liderado. Obrigada, Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por cada projeto, pela nossa mudança para este lugar, por tudo aquilo que tem sido conquistado. Senhor, temos muito para te agradecer, ó Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, Senhor, pelos nossos entes queridos, nossas famílias, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, recebe a nossa adoração, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradecer com a nossa vida. Queremos, Senhor, colocar nossa vida diante de Ti para que o Senhor possa contar conosco. Em nome de Jesus, seja com cada um de nós, ó Deus. Seja com cada família aqui representada, Pai. Dando graça, dando força, ajudando, Senhor, a vencer, ó Deus, mais um ano. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem propósitos para cada um de nós. Obrigada pelas tuas promessas, Senhor, até mesmo pelas que ainda não foram cumpridas, mas nós confiamos naquele que prometeu. Nós aguardamos, Senhor, porque cremos, ó Deus, que no tempo certo ela se concretizará. Muito obrigada, Senhor, porque sobre cada um de nós tem uma palavra e o Senhor está trabalhando para que essa palavra venha se cumprir. Nós te louvamos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Tome seu assento. Aleluia. Vira para quem está do teu lado. Fala para essa pessoa assim, chegando. Você, eu não sei como é que você passou o ano, mas às vezes vem à mente alguns pensamentos que talvez você não chegue aqui, mas você chegou. Estamos daqui a pouco adentrando no ano de 2026. O que nos espera em 2026? Já sei, pastor, mas conta para pagar. Renovação das crianças, é uniforme, é pagar conta de luz, gás,
mais problema, já estou dormindo com problema e já vou acordar com problema. Eu quero falar algo para você nessa noite. Hoje nós não estamos apenas mudando uma data no calendário. Eu vou falar com bastante carinho pela segunda vez. Nós não estamos mudando apenas uma data no calendário. Hoje está encerrando um ciclo de 2025. Está se abrindo um portal espiritual para 2026. O que eu falo de portais espirituais? É um portal que você abre no Espírito. Aquilo que você vai viver no ano de 2026. Talvez o ano de 2025 não tenha sido um ano favorável. O que nós tivemos em 2025? Tivemos perdas, decepções, frustrações, saídas, chegadas. 2025 foi um ano onde, quando eu paro e olho, eu vejo a mão de Deus reposicionando a Nova Jerusalém Taquara. Tivemos uma mudança geográfica de um lugar bom para um lugar muito melhor. E aos olhos naturais, a gente se pergunta, mas como? O que esperar em 2026? 2026 vai ser o quê? O que Deus tem preparado? Qual é o tema da igreja para o ano de 2026? Eu gostaria que você me ajudasse, antes de você abrir a sua Bíblia, na palavra que Deus nos deu para hoje. Eu gostaria que você recebesse para você e depois compartilhasse com alguém. Sabe, irmão? Nem tudo que começou em 2025 na sua vida pode entrar com você em 2026. Agora eu vou falar mais uma vez para você tomar posse. Nem tudo o que você viveu, o que você passou, o que você vivenciou nesse ano de 2025 pode entrar com você em 2026. Algumas coisas têm que ficar em 2025. Algumas escolhas, algumas amizades, algumas dores, algumas decepções. Porque para o novo entrar, o velho tem que sair. Faz sentido para você isso? Faz. Então vira para alguém próximo de você. Pastor, eu senti de mandar essa mensagem para alguém. Você está livre para pegar o seu celular e mandar essa mensagem então para alguém. Se faz sentido para você, compartilha. Fala de coração. O que aconteceu em 2025 precisa ficar em 2025. Eu não posso carregar para 2026 o que foi de 2025. A própria palavra é clara que algumas coisas precisam ficar para trás, como diz o profeta messiânico. Então, se você puder, compartilha com alguém aí. Enquanto isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. E fica de pé rapidamente, sem mais demora. O ano de 2026, a palavra que Deus nos deu para 2026. 2026 será o ano da profundidade. 2026 é o ano de ir além da superfície. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. 2026, Elenil, é ano da gente ir além da superfície. Você está entendendo, Tainá? 2026 é o ano da gente sair do raso e ir para o profundo. Felipe, teu pai falou comigo ali, sua mãe estava ali. 2026, para a minha família, para a tua família, é o momento da gente sair da onde a gente estava para ir profundo. 2026, Monique, é o ano da gente deixar 2025 e mergulhar em águas que nós nunca mergulhamos, Gustavo. É o
irão frutificar, muitos irão permanecer, muitos irão avançar, muitos irão romper, muitos irão além da superfície. Se compreendermos que 2026 é o ano da profundidade. Lucas capítulo 5. Vem comigo ler o verso 4, somente o verso 4. Quando terminou, estou usando a nova versão transformadora. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Senhor, dá vida à tua palavra. Esse é o último ponto do ano de 2025. Daqui a alguns minutos estamos adentrando o ano de 2026. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus da Nova Jerusalém do Quara, o Deus que é o dono desse local, o Deus que é o dono da Avenida dos Mananciais, o Deus que é o dono da Taquara, é o dono do rio, é o dono do universo. Fala conosco. Mais uma vez te pedimos clareza de entendimento. Enquanto muitos estão bebendo, se prostituindo, nós estamos na tua casa. Enquanto muitos estão se deleitando em algo transitório, passageiro, nós estamos aqui buscando a tua palavra para ir além da superfície. Esteja conosco, Senhor, que não seja mais uma virada de ano, mas que portais espirituais sejam abertos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, os tesouros escondidos sejam liberados. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Calmamente tome seu assento. Sabe, meu irmão, se você me perguntar assim, pastor, me resume, qual a sua percepção, qual o entendimento do ano de 2025? 2025 foi um ano de poda. O que a poda faz? A poda vai ajustando. Então eu posso dizer para você que, para mim, apesar das lutas, das dores, das ausências, das perdas, dos ganhos, da mudança geográfica, para mim, o ano de 2025 foi um ano de poda. O ano onde Deus literalmente mexeu na nossa estrutura. Mas eu gostaria que você declarasse comigo. Abre a tua boca aí, respira fundo e declara comigo. Nada. Olha, só vai declarar quem vai entrar no profundo em 2026. Nada foi perda. Tudo foi preparado. Mais uma vez, nada foi perda. Tudo foi preparado. Por que um preparo? Porque Deus, ele não desperdiça processo. Tudo aquilo que você passou em 2025, fala para mim, foi tudo mar de rosas? Hoje, nós temos uma família aqui que recebeu, na data da virada, uma notícia nada agradável. Deus recolheu, no dia 31 de dezembro, parentes, e a família veio para a igreja. Porque nós precisamos entender que Deus, ele não desperdiça processo. Quando uma porta se fecha, Deus, ele não desperdiça processo. Quando Deus permite certas situações na nossa vida, Deus, ele não desperdiça processo. Você crê no profundo no ano de 2026? Nós
nós tivemos aqui 3 testemunhos. Você quer que haja muito mais do que 3? Você quer que haja mais batismo? Você quer que haja mais salvação? Vou falar para você, às vezes a gente não entende. Mas Deus, Ele não desperdiça os processos. Às vezes a gente não entende porque muitas coisas estão acontecendo nas nossas vidas. Se você quer ir no profundo, não fuja dos processos. Porque Deus, Ele não desperdiça nem abre mão dos processos. Faz sentido para você, querido? Quando você entende isso, você entende Eclesiastes capítulo 3. Quando você vai lá em Eclesiastes capítulo 3, você vai ver o quê? Há tempo debaixo do céu. Há tempo, alguém completa para mim. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar. Há tempo para celebrar. Há tempo para dobrar o joelho. Há tempo para perguntar para todas as coisas. Pastor, qual o tempo para a gente nesse ano de 2026? O tempo agora é ir além da superfície. O tempo agora é ir no profundo. Mas, pastor, não é o tempo de eu pedir um carro novo, de eu pedir um emprego novo, de eu pedir uma casa. Não, o tempo agora é da igreja ir no profundo. Porque se nós não formos no profundo, nós ainda estaremos questionando os processos. E não entenderemos que todo o processo é Deus agindo na nossa vida, é Deus nos podando para que a gente possa chegar aonde Ele projetou. Irmãos, Pedro, ele chegou no processo. É uma passagem que você conhece. E eu perguntei, poxa, Senhor, está falando, pedindo a Deus uma passagem assim? Deus falou comigo nessa passagem. E a gente talvez pergunta, poxa, mas eu estava esperando uma outra passagem. Deus falou comigo nessa passagem. É uma história que você conhece. Pedro era o quê? Ele era um bom pescador ou um mau pescador? Ele era um bom pescador. Ele era empresário. Ele tinha sua empresa. Ele pagava as suas contas com esse ofício. Ele sustentava a sua família com esse ofício. Ele era pescador. Ele tinha o seu barco próprio. Ele tinha a sua empresa própria. Só que o que muito me chamou a atenção, que hoje numa das refeições que nós fizemos, eu estava conversando com a pastora, porque você concorda comigo, Steph, Pedro era um bom pescador. Então o pescador pesca no raso, no fundo, Claudinha. No raso, Claudinha? Meu Deus! O pescador vai pro fundo, né? O pescador não vai pescar, minha sogra, mentira. O pescador sabe a hora certa e ele vai a maré. Então eu estou falando de Pedro. Pedro, ele sabia como pescar. Pedro, ele sabia aonde pescar. Deixa eu melhorar. Pedro sabia como buscar o sustento para a sua família. Deixa eu melhorar para você. Pedro sabia aonde encontrar a provisão para pagar as suas contas diárias. Sabia ou não sabia, Gustavo? Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, ele lançou a sua rede e ele conseguiu quantos peixes? Mas a Bíblia vai mais além, ele passou a noite toda, Caio. Ele passou a noite toda usando o seu conhecimento, usando a sua experiência, usando a sua expertise. No profundo, repita comigo, no profundo. Ele passou esse tempo usando a sua experiência, as suas ferramentas, o seu conhecimento aonde? No profundo. E quantos peixes ele pegou?
Sabe, irmãos? E aí me chega Jesus. Jesus, ele me chega e começa a ter um tempo de ensino. Enquanto eu vou falar para você, nada nesse livro, nada na Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, está escrito por obra do acaso. E aí quando Jesus ele chega e fala assim: Pedro, Simão, vá a águas profundas, joga a rede. Pedro passou a noite inteira pescando aonde? No profundo. Deixa eu falar para você. Pedro passou a noite inteira jogando a rede no profundo. E Deus não consegue nada. E Jesus, homem Deus, o verbo que se fez carne, chega para ele e fala assim: joga a sua rede no profundo. Talvez, como dizem os mais novos, pastor, isso está mudando a minha mente. Por quê? Eu estou aqui, eu usei toda a ferramenta que eu tenho, tudo aquilo que eu aprendi durante anos, e não consegui nada. E Jesus me manda voltar para o mesmo lugar. Sabe, irmãos, uma primeira coisa que eu aprendo, que eu quero compartilhar com vocês: o teu profundo não é o profundo de Jesus. O teu profundo talvez seja no culto da virada para aqui, seja no domingo, o primeiro culto do ano, você vem. O teu profundo talvez seja você participar da primeira consagração, que será no dia 10. O teu profundo talvez seja você sair de um reino tão distante, pegar um trânsito e vir. O teu profundo talvez seja você se dedicar e vir limpar a igreja, arrumar. Mas deixa eu falar algo para você. Esse é o teu profundo, mas não é o profundo de Jesus. O profundo de Jesus é aquele que está lá em Ezequiel. Tem mais. Tem que ir mais fundo. Moça, aí é segunda forma, pastor. Eu estou na igreja de segunda a segunda. Tem mais fundo do que isso. Aí Jesus fala: tem mais. Vai ir mais fundo. Eu vou falar para você. Pedro já tinha ido em águas profundas. Aí Jesus falou assim: vai, mas você vai agora, não do seu jeito, não com a sua experiência, não com a sua expertise. Você vai debaixo de uma palavra. Segunda coisa que eu quero falar para você: para 2026, a gente está muito preocupado em saber como as coisas vão acontecer, como as coisas vão desenrolar. Um exemplo com todo carinho: como e agora? O que fazer em janeiro? O que fazer nesse ano? E agora? Tanto Pedro, na sua carta, uma das suas cartas, ele vai dizer: lançai sobre ele. E o nosso trabalho é o quê? E onde é que o crente, o cristão descansa? No profundo. E aí Jesus fala: lança. E isso aí talvez você esteja dizendo: pastor, o senhor está me falando que se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho tudo? Sim, se você tem uma palavra, isso você tem tudo. Porque no discorrer do capítulo, Pedro vai falar: Senhor, eu tenho a noite toda, mas eu vou fazer porque o Senhor está mandando. E qual é a orientação que Deus nos deu em 2026? É ir aonde? No profundo, mas não no nosso profundo, no profundo dele. Porque o nosso profundo está atrelado à nossa limitação. O nosso profundo está atrelado ao nosso entendimento do
renúncia, sacrifício, obediência. 2026 não é o ano para que você se mova em cima da tua vontade. 2026 não é o ano para você determinar com quem você vai andar, porque eu sou ano com quem gosta de mim, me feriu uma vez, eu não vou ceder mais. Não. Isso aí ficou para 2025. 2026 é para você caminhar com quem Deus vai mandar. 2026 é para você estender a mão até para o teu adversário. 2026 é para você orar por quem não gosta de você. É para você perdoar, mesmo vocês tendo com razão. Porque 2026 não é mais para você ir no teu profundo, é para que você possa ir no profundo dele. Quem está entendendo, diga amém. E para que eu possa ir no profundo de Cristo, porque quando eu vou no profundo de Cristo, eu vou além da superfície. Sabe quando o profeta está falando do rio Quebar? O profundo dele era quando a água já não dava mais para ele. Tem mais, aí quando ele mergulhou, ele chegou do outro lado do rio. Se você já leu essa passagem, talvez você vá lembrar. Quando ele chegou do outro lado do rio, ele teve uma visão de frutificação, de crescimento. Ele teve uma visão que no profundo dele ele não tinha, mas no profundo de Deus ele teve. Deixa eu te falar algo. Para que nós possamos alcançar o profundo de Deus, precisamos de certas movimentações. E essas movimentações, a nossa alma não aceita. Porque como é que a tua alma vai concordar com aquilo que você não concorda? Quando aquela mulher estava sendo apedrejada, Jesus ele vai nos dar uma aula. Que ir no profundo de Deus é entender que o pecador para Deus vale muito mais. Ir no profundo de Deus é quando você entende que perdoar 70 vezes 7 não é um número, é um entendimento de que o perdão ele é constante, diário, independente. Poxa, pastor, mas fulano está fazendo várias vezes. Quantas vezes você não faz o que você deveria fazer para Deus e Ele está com a mão estendida para você e para mim? Existem certos entendimentos que, se nós formos buscar no nosso profundo, a gente não vai entender. Por que Jesus foi criticado quando chegou para Zaqueu e falou: hoje eu vou na tua casa? Ninguém entendeu. Porque o profundo de Jesus não é o nosso. O profundo de Jesus está aqui. Quem está entendendo, diga amém aí. E lembra quando eu falei de movimentos? Para que a gente possa, no ano de 2026, entrar no profundo. O primeiro movimento que eu quero falar com você hoje é que o que precisa morrer para a gente ir no profundo. Você parou os papéis aí? Já distribuiu já? Distribui para mim, por favor, Silvano. Você vai receber um papelzinho aí. Nesse papel, eu gostaria muito que você entendesse, escrevesse o que para você precisa morrer em 2025. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus, amém? O que para você tem que ficar? É uma autossuficiência? O que para você precisa ficar em 2025? É a tua vontade? É
o seu senso de justiça. É a nossa primeira movimentação hoje. Você precisa entender que o profeta vem esse ano. Em Isaías 43 ele vai dizer: não vos lembrei das coisas o quê? Passadas. Eu vou falar para você. Hoje o Tiago me mandou um vídeo, ele falando aquela passagem de Jeremias. Eu quero trazer memória que me dá esperança. Quando a gente fala de ano de 2025, o que se traz à memória? O que vem mais rápido à sua memória no ano de 2025? As dores. O que vem mais rápido à tua memória no ano de 2025? A frustração, a traição, a perda, a ausência. Deixa eu te lembrar de algo. Isso tudo aconteceu no ano de 2025. Mas a mão do Senhor sobre a tua vida te faltou. Então por que nós trazemos a memória de automático que vem a nossa dor? Eu estava assistindo um pastor hoje e ele falou algo. Todo mundo fala mal de alguma situação, de algum ministério que passou, mas se esquece de lembrar das coisas boas que recebeu naquele ministério enquanto estava ali. Porque a nossa alma grita pela lembrança daquilo que nos feriu, e nós nos esquecemos que Cristo, Ele veio para nos curar. Então eu quero convidar você, nesse primeiro movimento, a primeira movimentação de hoje, você vai escrever ali aquilo que você quer deixar no ano de 2025. Você não vai me mostrar, não vai mostrar para ninguém. Pastor, não tenho carinho para falar com a Silvana que ela... Vou te dar alguns segundos. O que você quer deixar? Só te lembrando que o que você deixar no ano de 2025 é para que você possa ir além da superfície no ano de 2026. E você sabe o que você tem que deixar. Escreve aí para você. Aí você vai, agora, quando você terminar de escrever, pastor, eu quero deixar meu CPF porque ele está todo sujo. Vou falar para você, meu irmão. Você e a maioria dos brasileiros. Mas deixa que Jesus cuida do teu CPF. Deus, ele pode fazer um milagre com você. Talvez você não precise aguardar 5 anos. Fique em paz. Mas eu gostaria que você escrevesse aí o que você vai deixar em 2025. Deixa eu só te explicar o porquê, sabe, Esther? Jesus, ele não criticou a Pedro. Jesus, ele não criticou. Jesus, ele vai, ele redireciona a Pedro. Jesus, ele não nos critica pelo aquilo que nós trouxemos e não conseguimos abandonar no ano de 2025. Jesus, ele está nos redirecionando e nos dando o seguinte entendimento: em 2026 você não pode entrar com isso. 2026 não serve isso para você. Não importa não importa a forma que você fez uso em 2025. 2025 passou. A partir das 0 horas não pode entrar com você em 2026. É isso que Jesus fez com Pedro. Jesus chegou e falou assim. Jesus estava falando: Pedro, não interessa que você usou a técnica, usou sua expertise, olhou para a lua, viu a água, sentiu. Não importa as tentativas, não importa se você estava sozinho, se você estava congelado junto, não importa se você fez um propósito seu, não importa por onde você andou, não importa tudo que as músicas que você ouviu. Não estou falando sobre isso, Pedro. Eu estou te redirecionando
você tem uma pesca maravilhosa. O que Deus está falando para mim e para você? Não importa o que ficou pendente no ano de 2025. Não importa o que nós sabemos que não deveríamos ter feito e fizemos em 2025. Deus, no ano de 2026, Ele está nos redirecionando para irmos além da superfície. Mas algumas coisas precisam ficar. Lembra que eu falei no início que não se trata de uma mudança de calendário? Lembra que no início da mensagem eu disse que 2026 você está abrindo um portal espiritual? É sobre isso, irmão. Você está abrindo um portal, não só para você, mas para os seus filhos, para os seus netos, para o seu cônjuge, para a sua vida, para os sonhos de Deus. Vamos lá, deixa eu só te explicar uma coisa. Por que Jesus mandou Pedro voltar para o profundo? Alguém aqui gosta de praia? Alguém aqui foi na praia nesse final de ano? Entendeu? Sabe, irmãos, quando eu estava preparando a mensagem, a pastora Marcela estava conversando com a pastora, e ela estava comentando algo que terça-feira, quando nós fomos com a Ana Luísa para o médico, nós falamos, a praia estava cheia, estava montada. Mas você viu como as pessoas estão se comprometendo com ídolos dessa virada de ano? Jovens, homens e mulheres, já com as palmas. Passou uma moto hoje um casal carregando aqueles barcos de oferenda. Eu não falo, não estou atacando religião nenhuma, mas eu estou chamando a atenção à igreja do que diz a palavra. Jesus ama eles. E quando você olha aqui, deve ter o que, umas 20, 30 pessoas hoje aqui. Por que a igreja não está cheia? Nós temos igreja no Maracanã, uma igreja referência. E o pastor, ele chegou na rede social e falou assim, olha, por favor, se você não for, não abra mão, doe seu ingresso e incentive outra pessoa aí. Eu achei fantástico, sabe por quê, irmão? O que o pastor estava falando? A igreja de Cristo precisa ter a clareza de que a virada do ano não é uma mudança de calendário, é um portal espiritual que se abre. E se nós não tivermos a palavra de Deus na nossa vida, nós continuaremos no raso. Você que vai à praia, no Beroraí, você que vai à praia e não sabe nadar. Pastor, só vai à praia quem sabe nadar. Ô Senhor da glória. Fala para mim que você vai no profundo. Você é daquele que fica no raso, você vai na cintura. Chega na cintura, tu está sentindo a terra assim, farinha. Quando você botar um pezinho já não sente mais, tu dá um pé para trás. Falei alguma mentira aí, irmão? Falei? Não, né? E aí, Claudinho? Vamos no profundo, tá? Perto da Barra da Tijuca, São Conrado. Gastou vocês surfavam. Tem que fazer surfar agora de pegar um jacaré. Mas deixa eu falar para você. Por que nós, quando eu falo, eu estou pegando um exemplo natural e eu vou trazer espiritual. Por que nós nos sentimos seguros no raso? Por quê? Porque o raso, eu tenho controle. Né, Dani? Isso foi na praia com a tua mãe essa semana. Estava lá no rasinho, né? Porque no raso, a tua mãe tem controle sobre a tua vida. Deixa eu trazer isso para o espiritual. No profundo, a gente perde o controle.
Por que Jesus quer que a gente vá para o profundo? Porque Ele quer que nós percamos o nosso controle e dependemos dele 100%. Abra a mão do controle, do teu controle financeiro. Abra a mão do teu controle familiar. E começa a dizer: Senhor, eu estou jogando nas tuas mãos. Controla as minhas finanças. Controla a minha família. Controla o meu lar. Isso é você ir no profundo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E aí você vai escrever. Tu já escreveu, deu tempo aí, já foi, né? Já foi, Francisco? Escreveu aí, Tainá? Agora você coloca na sua, dobra o papel e aperta com a sua mão esquerda. Aperta e fecha ela, fica para ela guardar. Esse papel não é só um símbolo, é profético. Profético. Põe um fundo suave aí para mim. Vem comigo. Você pegou esse papel profético, você escreveu, você cerrou as suas mãos, cerrou os seus punhos, e você está falando: Jesus, hoje eu estou disposto a não te dar justificativas. Eu não vou justificar mais nada. Eu vou me entregar a ti. Eu escrevi aqui o que eu sei que eu deveria ter deixado para trás em 2025, mas não deixei. Porque eu não vou justificar. Eu estou colocando aqui, ó, porque eu quero entregar o meu tudo daí no profundo em 2026. Eu não quero mais ouvir que eu vou ser curado da minha arte ferida de alma. Eu quero ir no profundo para ser curado. Eu não quero mais ouvir que eu vou ser liberto. Eu quero ir no profundo para ser liberto. Eu quero ir no profundo para ser tratado. Eu quero ir no profundo para a minha família ser totalmente transformada. Continua com o seu punho cerrado aí, fecha. O segundo movimento que a gente vai fazer, esse foi o primeiro movimento. E o segundo movimento é entender que profundidade é um chamado. Repita comigo: profundidade. É um chamado. É um chamado. Sabe, irmãos, Jesus ele chamou a Pedro e falou assim: vá a águas profundas. Vá lá. Profundidade, Felipe, é um chamado. Mas sabe, Felipe, hoje você está aqui solteiro, está namorando, daqui a um tempo vai ficar noivo. Você vai casar. Vai casar. Vai ter seus filhos. E o que você vai levar para eles? O que você vai levar para os seus netos? Torcer pelo Fluminense. É isso que você vai levar para os seus netos? Não, o que você vai levar para os seus netos, filho? É assim: olha, vovô mudou. Vovô conquistou. Vovô viveu o melhor de Deus nessa terra. Porque vovô foi no profundo. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Vai no profundo. Sabe, Dudu, quando você olha para os teus filhos, é você olhar para o Daniel não tocar um ukulele hoje. Daqui a alguns anos ele não vai estar tocando, vai estar pregando. E talvez no pior momento da vida do seu filho você vai falar assim: senta aqui, Daniel. Você já é maior de idade, mas você ainda é meu filho. Vai no profundo que você vai ser transformado. É no profundo que a nossa mente é mudada. É no profundo que a força, o ânimo vem. Não é no raso, é no profundo. Nós estamos terminando. Mas eu vou falar para você, irmãos. Eu gostaria que você declarasse comigo 2026. Não, declare com fé. Não é virada de ano, querido. 2026.
afasta comigo. É na profundidade que eu entendo que nenhuma placa de igreja, nenhum pastor, nenhuma igreja é perfeito. Perfeito só o Senhor Jesus. É na profundidade que eu entendo que palavra, repita comigo, palavra sem confronto gera crente frágil. Qualquer coisa quer. A palavra de Deus vai te confrontar, meu irmão. É no profundo que eu entendo que atividade, repita, atividade sem intimidade gera esgotamento. Agora vai o pessoal do louvor. É no profundo que eu entendo. Cadê os levitas nessa casa? É no profundo que eu entendo que o louvor sem entrega, sem santificação, é só uma performance. Isso tudo a gente entende no profundo. É no profundo que eu entendo que antes de Deus edificar algo alto, Ele aprofunda. Você lembra daquela passagem de Mateus que tinha duas casas? Uma foi construída na rocha e outra foi construída na areia. Quantos lembram? O que essas duas casas têm em comum? Algo que aconteceu nessa madrugada. A tempestade. A tempestade vieram para as duas casas. Vieram ou não vieram? Tem, Manel? A dor de barriga bate todo mundo. A tempestade veio das duas casas, Francisco. Qual foi o diferencial, Gustavo? Foi o quê? Ah, eu já sei, pastor. É porque eu não estava fundamentado na rocha e eu estava fundamentado na areia. Não! O diferencial foi que um foi no profundo. O outro ficou ali no raso, na sua limitação. Eu cheguei para a pastora Marcela e falei assim, ó, eu creio, em janeiro, eu vou estar condicionado. Tem dinheiro, a gente não tem nem 10% na conta da igreja hoje para pagar aluguel. Não tem nem 10% do aluguel hoje para pagar. Mas eu creio. Pastor, que o senhor é maluco? Não. Porque no profundo a gente valoriza a palavra que foi liberada sobre essa casa. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua mente. Mas você quer viver no 2026 além da superfície? Você quer ir além do sobrenatural, além do natural? Você quer andar no sobrenatural? Vem no profundo com Cristo. E para a gente já finalizar, repita comigo: Deus não confia estrutura aquele que não sustenta a profundidade. Salmo 47, Salmo 42 vai dizer: um abismo chama outro abismo. A profundidade chama profundidade. Se eu for no profundo, a intercessão não vai ser só um ministério, vai ser uma ferramenta para alcançar a vida desse bairro aqui. Quando eu vou no profundo, a intercessão não vai ser só pelos parentes familiares. A intercessão vai ser o que vai sustentar o ministério Nova Jerusalém Taquara. Porque quando eu vou no profundo, irmão, eu cresço, eu amadureço, eu começo a ir além da superfície. E aí, para a gente finalizar, nós vamos entrar no outro ato profético. O papel está aí, Silvano? Já foi já? Agora você vai escrever, ó, o que você vai consagrar no ano de 2026. Foi só um papelzinho, só um papel. Pô, pastor, me ajuda, pastor. Quando você me ajuda aí, eu deixo eu tomar. Suave. É o ano de irmos além da superfície. 2026 é o ano de irmos além da superfície.
Eu vou consagrar algo da minha vida agora a Deus no ano de 2026. Não esqueça que na sua mão esquerda já tem algo. Você vai colocar agora na sua mão direita. O que você vai consagrar para Deus aí? Deixa eu te dar uma instrução. A Silvana está distribuindo o papel. Não escreva os seus desejos. Ô pastor, já escreveu um PS5. Aleluia. Uma TV que é LED 65 polegadas. E aí escrever, pastor, ganha 50 mil limpo por mês, pastor, trabalhando só 2 dias da semana, com 3 horas de almoço. E aí escrever, não escreva, sabe, Delma, Francisco, não escreva os desejos de vocês, não. Pastor, veja por isso, se eu não vou escrever os meus desejos, eu vou escrever o quê? A sua decisão para 2026. Escreva aí a tua decisão. O que você vai consagrar a Deus? Decide aí agora. Eu vou consagrar o que para Deus? Senhor, eu vou consagrar 2026. Eu vou consagrar o desejo que eu tenho de a minha família toda estar te servindo nessa igreja. Eu vou consagrar para 2026 o desejo que eu tenho de ficar noivo. O desejo que eu tenho de conseguir uma varoa, conseguir um varão. O desejo que eu tenho de ver os meus filhos de volta na casa. O desejo que eu tenho de ver o meu pai na igreja. O desejo que eu tenho de ver a tua palavra alcançar a vizinhança aqui. O desejo eu decido que eu quero consagrar ver sinais. O enfermo ser curado, o paralítico andar. Eu quero ver aquela pessoa que está em depressão se liberta. Consagra agora. Escreve aí. Escreve aí, irmãos. Agora você vai dobrar o papel. Eu tenho só 3 minutos, hein? 3 minutinhos? Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim, amor. Mas mesmo assim, amor. Já escreveu já, meu irmão? Vamos, querido, faz a redação não, tá, meu irmão? Faz uma redação não. Você escreveu agora. Você dobra e aperta com a mão direita. Não mostra para ninguém. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé no seu lado. Suas mãos com os punhos cerrados. Eu gostaria que você olhasse para a sua mão esquerda. Esquerda, isso. Repita comigo. Na minha mão esquerda está o que eu fica para trás. No ensaio ficou legal, agora você vai bradar para que os inimigos de Deus ouçam, porque nós andaremos além da superfície em 2026. Na minha mão esquerda, eu deixo o que fica para trás. Na minha mão direita, eu entrego a minha decisão para 2026. Mais alto para que os inimigos de Deus ouçam. Na minha mão direita, eu entrego, eu consagro a minha decisão para 2026. 2026 não será um ano fácil, mas será um ano que dependeremos totalmente da graça de Deus. O que era difícil se torna possível. O que
porque eu decido hoje consagrar 2026 para minha vida, dos meus filhos, dos meus pais, da minha igreja local. Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Você guardasse algo. Quando o relógio virar meia-noite, daqui a alguns minutos, não vai ser um novo ano. Eu e você viveremos a nossa nova decisão de ir além da superfície. Vamos orar. Amém. Queridos, eu quero que você fique à vontade, não que você não esteja desde o início desse nosso culto da virada. Mas se você preferir, se ajoelhe, se você ficar mais à vontade, se voltando para a parede, mas não permita que nada nesse momento roube a sua atenção. Abra sua boca e fale com o Senhor. Pai, nessa noite, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa. E estamos aqui, Senhor, porque priorizamos a sua presença, porque entendemos, Senhor, a importância de estarmos aqui consagrando a Ti, Pai, nos primeiros minutos do novo ano. Agradecendo, Senhor, pelo ano de 2025. Mas nessa noite, Senhor, assim como disse a palavra, assim como o pastor enfatizou, nós queremos, Pai, ter consciência daquilo que devemos deixar nesse ano. Por isso, Senhor, conduz o pensamento, o coração de cada um, Senhor, desses irmãos e irmãs que saíram, Pai, das suas casas. Conduz, Espírito Santo, o nosso pensamento, atitudes, conversas, reações que ao longo, Senhor, desse ano nós tivemos que vai encontrar a sua presença, a sua palavra, o que te agrada. Queremos, Senhor, nessa noite ter consciência, Pai, daquilo que nós não iremos levar para o ano de 2026. A mentira ficará em 2025. A calúnia ficará em 2025. A insatisfação ficará em 2025. A murmuração ficará em 2025. A falta de fé ficará em 2025. A incredulidade nós deixaremos em 2025. E nos ativa espiritualmente falando, Senhor, nessa noite, porque queremos avançar, porque queremos, Senhor, viver na profundidade. Queremos, Senhor, a cada dia, Pai, romper. E para que isso aconteça, Senhor, roda as tuas águas do nosso interior, nos direciona, nos impulsiona, nos leva, Senhor, a esses lugares, Pai. Queremos viver algo novo na sua presença. E nessa noite, Espírito Santo, traga a nossa memória tudo aquilo, Senhor, que fizemos, tudo aquilo, Senhor, que cometemos, tudo aquilo, Senhor, que falamos, que não condiz com as suas promessas para as nossas vidas.
próximos minutos, Senhor, adentraremos em 2026. E será um ano, Pai, em que iremos te conhecer, Senhor, verdadeiramente. Em que iremos, Senhor, buscar a sua face, independente das circunstâncias. Em que iremos abrir as nossas bocas e abençoar vidas, independente do cenário em que vamos estar vivendo. Será um ano, Senhor, de romper. Será um ano, Senhor, das primícias. Será um ano, Pai, que nada vai roubar, que é a nossa prioridade. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por cada louvor que foi entoado nessa noite. Obrigado por essa palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelos pastores dessa casa. Continua abençoando, Pai, o pastor Tadeu, a pastora Liliane. Continua direcionando os teus filhos, cumprindo, Senhor, os teus filhos. Unge os teus filhos, Pai. Revela o seu coração, os seus propósitos para Nova Jerusalém Taquara, para o ano de 2026. Tudo que Deus, Senhor, é Deus. Tudo que somos, Senhor, é para louvor do teu santo nome. E nós consagramos a Ti, Pai, 2026. E já te agradecemos como um ato de fé, porque coisas grandiosas o Senhor fará no nosso meio. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ainda na Tua presença, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor permitiu-nos viver, Senhor Jesus, em 2025. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor Jesus, e queremos te agradecer, ó Pai. Até mesmo pelas lutas, Senhor Jesus, porque elas nos ensinaram, Senhor, a depender mais de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, mas como o Teu Filho liberou aqui sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós escolhemos, Senhor Jesus, que é tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos impede, Senhor Jesus, de rompermos em Ti, ó Pai. Tudo aquilo que nos impede, Senhor Jesus, de ir em águas profundas, ó Pai. Neste momento, ó Deus, nós abrimos mão, Senhor Jesus, e nós não carregaremos, ó Pai, para o ano de 2026, Senhor. Nós lançaremos, Senhor Jesus, nas profundezas, no mar do esquecimento, mas tudo aquilo que impediu de sermos elevados a um nível maior em Ti, Senhor. Nós abrimos mão neste momento, Senhor Jesus, e rejeitamos, Senhor Jesus, que permaneça no nosso coração. E rejeitamos, Senhor Jesus, que permaneça no nosso espírito, Senhor. Porque nós queremos que neste romper de ano, ó Pai, o nosso coração seja transformado e moldado por Ti. Seja esvaziado de nós mesmos, Senhor Jesus, e cheio de Ti até transbordar, ó Pai. Águas vivas que correm no trono de Deus, porque é isso que flui de dentro de nós, ó Pai. E nós escolhemos, Senhor Jesus, a irmos em águas profundas, ó Pai. Tão profundo, ao ponto das nossas barrigas, Senhor Jesus, encostar nos rios, no fundo do rio, ó Pai. Porque nós abrimos mão do controle da nossa vida. Nós abrimos mão da autossuficiência. Nós abrimos mão do orgulho. Nós abrimos mão, Senhor Jesus, daquilo que não permite que o controle esteja nas Tuas mãos, ó Pai. Porque no ano de 2026, Senhor, nós iremos além da superfície. No ano de 2026, nós experimentaremos coisas extraordinárias que olhos não ouviram, que ouvidos não ouviram e que mente humana alguma alcançou. Porque isso é o que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. E nós escolhemos, Senhor Jesus, no ano de 2026, Senhor, perdemos o controle da nossa vida e entregarmos a Ti, Senhor, para que não seja o nosso profundo, mas para que seja o Teu profundo, que é extraordinário no Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela nossa igreja, em nome de Jesus. Senhor, clamamos a direção. Espírito Santo, nós estamos a alguns minutos de alegrar um novo ano.
Estamos fechando o ciclo de 2025. Senhor, nós clamamos a Ti pela Tua ajuda. Obrigado, Pai, porque o Senhor investiu na nossa vida, no ministério, na igreja. Obrigado porque esse ano de 2025, apesar das lutas, das frustrações, das dores, das decepções, o Senhor se manteve fiel, o Senhor nos uniu, nos fortaleceu. Obrigado pela mudança geográfica. Obrigado, Espírito Santo, pelas vidas que aceitaram a Cristo. Obrigado pelos batistas, as pessoas que se batizaram. Obrigado porque houve saída, mas houve chegada. Obrigado porque a Tua palavra que nos sustenta. Senhor, eu coloco diante de Ti a igreja, a família, Nova Jerusalém, Taquara. Meus amigos, colaboradores, parceiros, familiares. Eu coloco os ministérios diante de Ti, homens, mulheres, crianças, o corpo diaconal, a liderança da igreja, casais. Eu coloco diante de Ti, ó Deus. Te agradecemos por esse ano que passou. Mas encerramos o ciclo de 2025. E assim como profetizamos, estamos entrando no ano de 2026, decididos a ir além da superfície, decididos além, ó Pai amado, decididos a viver no profundo, não mais no raso, decididos a nos fortalecer na profundidade, é na palavra, é no jejum, é na oração. Não mais a nossa agenda, não mais os nossos sonhos, mas a Tua agenda, os Teus sonhos, Deus. Senhor, eu coloco diante de Ti agora e renunciamos viver sem direção. No ano de 2026, nós não viveremos mais sem direção. Não viveremos mais baseados na nossa emoção natural. Até mesmo, ó Pai, para uma viagem, para uma compra, para uma porta, para colocar um currículo, nós não viveremos sem a Tua direção em 2026. Senhor, nós renunciamos o medo do futuro, o medo do amanhã, a incerteza. Nós renunciamos isso, porque estamos firmes de que o Senhor nos dará um bom futuro. Em 2026, renunciamos à pressa, renunciamos à pressa, renunciamos à pressa. Nos moveremos de acordo com os céus, nos moveremos de acordo com a Tua vontade. Em 2026, renunciamos à culpa, renunciamos à autossuficiência, renunciamos palavras de derrota. 2026, chega que eu não posso, chega que eu não consigo. 2026, chega de ciclos antigos. 2026, chega de incredulidade. 2026, chega das distrações. Chega das distrações. Chega das distrações. 2026, é tempo de entregar. 2026 é tempo de primícia. Entregarmos tudo. Entregarmos o primeiro passo. A primeira oração. A primeira oferta. O primeiro
primeiro glória, o primeiro louvor. 2026 é o tempo da entrega. O primeiro é pra ti, Pai. É pra ti. 2026 é o tempo de irmos além da superfície. Por isso te entregamos agora o nosso primeiro passo. O nosso primeiro passo nesse novo ano, onde um ciclo se fecha e um portal espiritual se abre. 2026 é o ano de jogarmos a rede, não com a nossa direção, mas com a tua direção, com a tua palavra. Bem-vindo 2026, seja bem-vindo 2026. Que haja palavra, que haja adoração. Vem, vida, vem adora, ei. O primeiro passo é o Senhor. O primeiro passo é o Senhor. O primeiro passo é o Senhor. Essa é a nossa decisão. Essa é a nossa decisão. E seja onde você estiver, o primeiro movimento é dele. O primeiro movimento é para ele. Entregue agora. Entregue o primeiro para ele. Quero convidar você a ficar de pé, dá a mão para a pessoa do seu lado. Chega perto da tua família aqui. Eu não sei o que você decidiu para 2026. Mas uma coisa, não eu que sou falho, pecador. A palavra de Deus nos garante. Se formos no profundo, aquilo que você decidiu, você vai viver além da superfície. Eu gostaria que libera uma palavra aí pro teu irmão. Libera. Porque enquanto muitos agora estão bebendo, fumando, a gente está aqui entregando para ele o que é o primeiro. Estamos entregando o nosso primeiro. Um ciclo, um portal novo. O primeiro adoração é dele. Isso. Aperta mesmo com a família aí, querido. É tudo dele, é tudo para ele. Aleluia. Senhor, essa é a tua igreja. Eis aí o teu povo, Pai, que honra o cordeiro sacrificado, que honra o sangue vertido. 2026 é um ano de decisão. Decidimos hoje ir além da superfície. Ir além da superfície. Ir além da superfície. Se você concorda com isso, se você se alegra por isso, dê um forte aplauso no nome do Senhor aí, querido. Dá glória aí. Feliz novo ano! Aleluia! Deus abençoe a tua vida. Vamos terminar. Seria que música é essa? Não, mas eu vou falar para você. Domingo, hoje é quinta-feira. Domingo haverá o culto. Nosso primeiro culto, 18 horas. Domingo, nosso primeiro culto, 18 horas. Domingo, primeiro culto.
18 horas, é o primeiro culto do ano. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Celebra 2026 aí comigo. Vamos celebrar.